Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Bruno, professor de História. Nós estamos aqui para mais uma aula do 8º ano e o assunto que nós vamos estudar hoje são as primeiras lutas de independência na América, mais especificamente na América Espanhola, né? Pode parecer que a gente está falando de um assunto muito diferente. Se a gente for observar as nossas últimas aulas, a gente ficou um bom tempo na França, no Iluminismo, mas você vai ver que as independências da América Espanhola têm tudo a ver e é bem relacionado com o que aconteceu lá na Europa. Vamos entender então como que seguirá o roteiro da nossa aula de hoje. Primeiro, a gente vai relembrar o que significa América Espanhola. É um assunto que você já viu lá no 7º ano, mas que talvez esteja um pouco esquecido. Também nós vamos entender quais são os grupos sociais, a população e as etnias que fazem parte dessa América Espanhola. E aí nós vamos conhecer esses primeiros movimentos de independência. A Revolução Haitiana, a Revolta de Tupac Amaru e algumas reformas na América Espanhola que facilitaram ou, de certa maneira, interferiram para o processo de independência desses países. Lembrando que nós sempre preparamos a nossa aula com o livro de História do 8º ano e o capítulo que nós utilizamos para a nossa aula foi o capítulo 7. Então, você pode acompanhar a sua aula lendo o capítulo também. Convido vocês, pessoal, a fazer uma rápida análise dessa imagem aqui. Ela, na verdade, é uma escultura de um importante arquiteto brasileiro chamado Oscar Niemeyer. E é uma escultura que tem o nome de mão, como a gente pode observar pela imagem. Só que reparem que dentro dessa mão tem um traçado vermelho. O que significa isso? O arquiteto Oscar Niemeyer, quando fez essa escultura e colocou esse traçado vermelho aqui, esse traçado nada mais é do que o mapa da América Latina. E o que ele quis dizer com esse mapa da América Latina em cor vermelha? Que a independência dos países da América Latina não foi uma independência fácil, uma independência tranquila, mas foi uma independência com muita luta, com muitos conflitos e, consequentemente, infelizmente, com muito sangue, com muita guerra. Mas é uma independência que une os países da América Latina. Agora a gente vai começar a entender, então, já que nós temos esse conhecimento dessa imagem, dessa obra de arte, como que nós diferenciamos algumas características aqui da América. Primeiro, nós precisamos entender o que é América Espanhola e América Portuguesa. Lembra quando você começou a estudar colonização lá no 7º ano? Você estudou que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, né? E o restante da América foi colonizado pelos espanhóis. Por isso nós temos essa divisão, então. A América Espanhola, o território colonizado pelos espanhóis. E a América Portuguesa, o território colonizado pelos portugueses. Pode parecer a mesma coisa, mas existiam características diferentes na forma de governar. O que une é que tanto a América Espanhola quanto a América Portuguesa foram palco de revoltas sociais e lutas pela independência. Algumas diferenças da colônia portuguesa para a colônia espanhola. A gente pode observar aqui no mapa. A América Espanhola era dividida em vice-reinos. O que significa isso? Era como se fossem pequenos países, né? E além disso, a sociedade das colônias da América Espanhola, ela possuía uma divisão de castas. Você já ouviu essa palavra? Casta significa uma divisão. E é uma divisão um pouco ruim, porque um grupo não pode se misturar com o outro. Vamos entender como que eram essas castas, quais eram esses grupos da América Espanhola. O primeiro grupo eram os chapetones, que eram espanhóis nascidos na Espanha e que vinham para colonizar a América. Esses espanhóis ocupavam os principais cargos e eles eram considerados o topo da sociedade. Depois nós vamos ter os criolhos, com 2 L's mesmo. Eram filhos de espanhóis que nasciam na América, né? Então eles tinham um certo privilégio por ser filhos de espanhóis, mas mesmo assim já eram vistos com olhos um pouco diferentes. Depois dos crioulos, nós vamos ter os mestiços, com Z mesmo, que eram filhos de espanhóis com os nativos, com os índios que viviam aqui na América. Depois nós vamos ter os indígenas, ou seja, os povos nativos da América. Lembrando que esse grupo era a maior parte da população.
e, por fim, africanos escravizados, que eram os negros, que eram trazidos da África para a América Espanhola e que trabalhavam em grandes fazendas. Lembrando, pessoal, que essa estrutura aqui, ela é típica da América Espanhola, né? Diferente do que acontecia no Brasil. Mas é importante nós relembrarmos disso daqui para entender, então, como que esses grupos vão conseguir, vão agir de certa maneira na independência de alguns países da América Latina. O primeiro caso que nós vamos estudar, então, é a independência de São Domingos, ou, como alguns também chamam, de Revolução Haitiana. Vamos tentar localizar o Haiti, então. A ilha de Santo Domingos, que é essa que você está vendo aqui no mapa, ela não era uma colônia espanhola, mas dentro desse território da América, ela era uma pequena colônia da França. Ou melhor dizendo, a colônia mais rica da França, pois havia uma grande produção de açúcar, que na época era um produto muito caro. Essa colônia, esse espaço aqui da ilha, ela possuía grandes fazendas, né? Só que dessas fazendas, quem trabalhava? A mão de obra escrava. 87% da população do Haiti, dessa pequena ilha, eram pessoas negras escravizadas. Enquanto uma minoria da população, uma elite branca, vivia de forma luxuosa e rica. Isso acabou gerando uma série de revoltas dos escravos, que culminou, ou seja, que resultou num movimento ainda maior em 1791, quando o líder dos escravos, Toussaint Louverture, resolveu agrupar todas essas revoltas. Lembra quando a gente falou que nós iríamos analisar esse processo junto com a Revolução Francesa? No mesmo momento onde Toussaint Louverture lidera as revoltas no Haiti, os jacobinos estavam no poder na França. E os jacobinos defendiam o fim da escravidão nas colônias. Isso acabou dando força cada vez maior para o movimento. Porém, esse breve momento onde essa população esteve à frente do poder, logo se perdeu, quando Napoleão assumiu o poder, né? Napoleão pôs fim à lei abolicionista e começou um grande conflito entre o exército francês, que queria recuperar a sua antiga ilha, e o exército dos antigos escravos, né? Dos antigos negros que foram escravizados. O líder, né, do movimento, Louverture, foi preso, levado até a França, morto, mas mesmo sem o seu principal líder, outras lideranças surgiram e o exército de ex-escravos começou a combater cada vez mais o exército francês e saiu vitorioso, né? Ou seja, dessa luta de ex-escravos contra o exército francês. Levou, então, essa vitória dos ex-escravos. A França demorou muito tempo para reconhecer a liberdade da sua antiga colônia, que deixou de ter o nome de São Domingos para ter o nome de Haiti. Ou seja, Haiti era o nome que os antigos nativos da ilha davam para o nome. Isso é muito importante, pessoal, porque foi um movimento liderado por escravos, que até então se pensava que era impossível. Ou seja, nós vemos então uma parcela da população, uma grande parcela da população, como liderança do movimento. Isso gerou, nas outras colônias da América, o medo do haitianismo. O que significa isso? O medo que outras colônias, por exemplo, como o Brasil, que existia uma grande população escrava, se rebelasse contra a população branca. Esse foi um dos primeiros movimentos de luta de independência na América. Um outro movimento também muito importante vai ser a revolta de Tupac Amaru. Vamos conhecer então como foi essa revolta. Ela vai acontecer no vice-reino do Peru, onde hoje, como você pode imaginar, se localiza o país que se chama Peru, por volta de 1780. O movimento começa não só por uma questão de independência, mas, na verdade, uma revolta contra as condições de trabalho que os povos nativos tinham que pagar aos espanhóis. Lembra que lá no começo da aula a gente viu que os nativos era a maioria da população? Muito bem, além de eles serem a maioria da população, eles eram os que mais tinham trabalhos para fazer. E no caso do vice-reino do Peru, eles trabalhavam nas minas de prata, que era um lugar muito perigoso. Está vendo aqui nessa imagem, como a gente pode observar? Eles tinham que entrar dentro das minas, que eram em grandes montanhas, passar
durante meses trabalhando nessas minas em condições de vida muito arriscadas, além de deixar as suas aldeias cada vez mais vazias, o que levava um prejuízo para a própria população nativa. Porém, o governo da Espanha, que era a metrópole, aumentou ainda mais os impostos e aumentou ainda mais a forma de trabalho, o que acabou gerando uma revolta entre essa população, que vai ser liderado por José Gabriel Condorcanqui. Esse nome é um pouco difícil, mas ele é um personagem muito importante. Por quê? Ele era descendente do último imperador Inca, que era o povo nativo da região. E por causa disso, ele vai assumir então o seu título de nobreza, que não era considerado pelos espanhóis, mas que entre os nativos tinha muita força. E ele assume o título então de Tupac Amaru II. Essa revolta então acontece contra as autoridades espanholas e os seus abusos. Ela não envolve os espanhóis ou os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis, mas ela vai envolver os índios, os mestiços e os negros, ou seja, aquela população que infelizmente era mais castigada, né? Era que mais sofria com os abusos espanhóis. Depois de várias lutas, vários conflitos e várias revoltas, o exército espanhol consegue vencer as tropas nativas, ou seja, as tropas indígenas. Mas isso já nos mostra como que essa população tem uma resistência contra os espanhóis e contra a dominação dos espanhóis. Ou seja, tanto Haiti quanto Tupac Amaru nos mostram que a colônia não estava mais sendo um lugar tão calmo como já havia sido anteriormente. E para nós concluirmos a nossa aula de hoje, um outro tema que vai influenciar também a independência da América Latina vão ser as reformas borbônicas. Reformas, mudanças. Borbônicas por causa do rei da Espanha, que era da dinastia Bourbon. O que significa isso? Tanto o rei Carlos III quanto o rei Carlos IV passaram por um momento onde a Espanha estava com grandes dívidas. E essas reformas vão ser principalmente no quesito econômico, ou seja, de recuperar as finanças da Espanha. As reformas acontecem tanto na Espanha quanto na América. Como que vai se dar, então, essa reforma na América? Aumento de impostos, uma restrição maior no comércio da colônia, favorecendo somente a Espanha e não quem morava na colônia. Isso, então, acaba gerando uma certa revolta, não só nas camadas mais populares, mas naquelas que tinham privilégios na colônia. E eles começam, então, cada vez mais a pensar como seria a colônia separada da sua metrópole, a Espanha. Mas isso é um assunto que a gente deixa para a nossa próxima aula, porque senão fica muito extenso. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês assistam a videoaula de novo e até uma próxima oportunidade.